Bom, meus queridos, e hoje nós teremos mais um capítulo, a República Populista. Com o fim da ditadura de Getúlio Vargas, em 1945, o Brasil viveu um período de democracia liberal conhecido como República Populista. O governo, ou melhor falando, o governante, utilizava a mobilização popular para obter o apoio às suas propostas, falar diretamente ao povo, algo novo naquela época, e equilibrava-se entre trabalhadores e empresários, sempre tentando agradar a todos. Isso é um conceito de populismo. Houve nova eleição para presidente. O general Eurico Gaspar Dutra venceu pela coligação entre os partidos PSD e PTB. Foram escolhidos ainda os governantes e deputados que iriam criar uma nova Carta Magna do país, uma nova Constituição, a nova Constituição de 1946, que deu federalismo, autonomia aos três poderes. O presidente da República não poderia centralizar as decisões no legislativo ou no judiciário, pois na época de Getúlio ele havia centralizado o poder nas decisões em suas mãos. O voto foi garantido aos brasileiros, homens e mulheres, que puderam votar e ser votados, com exceção dos analfabetos. A nova Constituição ficou proibido o direito de greve, pois restringia a greve e atividades essenciais, ou seja, os profissionais dessa área não poderiam parar do seu trabalho. No período do governo de Gaspar Dutra, o mundo vivia um contexto da Guerra Fria, que foi um conflito assim, ideológico. Não houve confronto direto, não, entre Estados Unidos, que era o lado capitalista, e a União Soviética, que preservava o socialismo. E por interesse, o Brasil tomou partido de quem? Dos Estados Unidos, é claro. Nesse período houve assim uma maior integração do país ao capitalismo do Ocidente, o que resultou em um crescimento econômico que beneficiava a classe burguesa industrial e também a classe média. Bom, e Dutra restabeleceu o controle sobre as importações, proibindo os produtos considerados supérfluos que chegassem ao Brasil. Foi permitido importar máquinas industriais. Por volta de 1950, tem-se então uma nova eleição e Getúlio Vargas voltou ao poder com 48% dos votos. Getúlio era escolhido por seus projetos e leis, sempre voltados aos trabalhadores na época, e foi presidente da República em seu primeiro mandato e no período do Estado Novo, que ficou estabelecido de 1930 a 1945. Durante seu segundo governo, Vargas recebeu o país com basicamente dois grupos: nacionalistas, que defendiam a economia brasileira, e liberalistas, que eram a favor do capital estrangeiro dos Estados Unidos. Nessa perspectiva, Getúlio Vargas adota uma visão nacionalista devido às medidas que tomou para tentar resolver os problemas econômicos do Brasil, e estimular cada vez mais a indústria brasileira. Bom, e a figura de Getúlio, com uma visão populista, de político que buscava sempre garantir o bem-estar do seu povo. Com o suicídio de Getúlio, assume o poder o então vice-presidente Café Filho, que termina o mandato até as eleições previstas em 1955. Durante seu governo, o Brasil passava por um período de recessão e, para evitar que isso se agravasse, organizou assim uma comissão para tentar reverter a situação. Já nas eleições de 1955, quem foi eleito foi JK, Juscelino Kubitschek. Em seu governo foi caracterizado pela industrialização com base no capital estrangeiro, as multinacionais. Ficou conhecido pela frase desenvolver 50 anos em 5, acelerando assim o crescimento econômico do país, investindo em energia, educação, transporte, indústria e alimentação, não obteve o sucesso desejado, pois o analfabetismo e desemprego aumentavam bastante. Em 1960, houve nova eleição. Jânio Quadros assumiu o governo já na nova capital do Brasil, que era Brasília, criada no governo de JK. Aliás,
Os trabalhadores que ajudaram a construir Brasília eram chamados de candangos. Jânio Quadros, durante sua campanha, prometia varrer a corrupção e usou a vassoura como símbolo. Ele não pretendia submeter o Brasil à política americana, defendia os interesses nacionalistas e, sob forte pressão dos liberalistas, renuncia ao poder e assume o seu vice, João Goulart, também conhecido como Jango, que, por estar viajando, teve o presidente da Câmara, Mazzilli, como substituto interino. Alguns desses presidentes conseguiam despertar o carisma e o ódio nas pessoas. Getúlio e JK, por exemplo, moviam multidões, né? Mas teve, assim, um contexto bastante grande de desigualdade social também nesse período. Enquanto os presidentes apresentavam suas propostas de crescimento, o fantasma da inflação e dos juros altíssimos acabavam assolando o país e colocavam milhões de brasileiros em situação assim de miséria. Bom, e diante dessa desigualdade, os movimentos sociais dos trabalhadores, dos estudantes, além dos partidos políticos ligados aos trabalhadores, iam se fortalecendo à medida que conseguiam atrair as classes menos favorecidas economicamente. Portanto, aquele que demonstrava preocupação com os mais pobres era rotulado de comunista. Nesse período ganhava força o Partido Comunista Brasileiro e o Partido Trabalhista Brasileiro também. Todo o crescimento do país foi com que a classe trabalhadora ganhasse força e os presidentes, em seus discursos, procuravam garantir a melhoria salarial e as condições de trabalho. Na década de 1960, ficou difícil agradar a classe trabalhadora, sem que os interesses dos empresários, da igreja e dos militares fossem atingidos. Alguns segmentos da sociedade já se articulavam em busca de melhorias sociais no país. Em 1964, ocorreu então um golpe militar que destituiu João Goulart e instalou assim a ditadura e com ela a ideia de calar a voz popular. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Também nós já veremos a ditadura militar no Brasil.